Magrela, Camelo, Trator, Biciclete, Anacleta, Olívia Palito, Bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga Bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga Bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Falar da história da bicicleta. Eu sou o professor Armelin, gravando direto da Casa do Pedal e transmitindo pela plataforma da rádio Webdom. Encosta a bicicleta aí, espera só um pouquinho, toma água e vamos escutar direito esse programa. Você já se perguntou quem inventou a bicicleta? Quando ela foi inventada? De que país que ela veio? Quem vai responder tudo isso e muito mais é o professor César Sartori. Ele é um descendente de italiano, com a maioria dos paulistanos que estão por aqui. Nós vamos entrevistar o César Sartori. Ele é diretor de pesquisa, educador físico, mestre e doutor em fisiologia humana, professor universitário na Unicamp, pesquisador científico em neurociência. César, seja muito bem-vindo no Bicicleta na Cultura. Qual é o nome da sua bicicleta e há quanto tempo você pedala? Conta para nós aí. Oi, Amelim, tudo bom com você? Eu agradeço muito o seu convite para participar do seu programa e é uma grande satisfação, uma grande alegria para mim estar participando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa querida bicicleta. Bom, eu pedalo há muito tempo, desde que eu era menino, estava sempre com uma bicicleta aí pela cidade. Não sei, talvez há mais de 35, 40 anos que eu sempre estou pedalando por aí. Tive várias bicicletas, inclusive hoje tenho mais de uma, mas a que eu regularmente uso nos últimos tempos para ir na farmácia, ir na padaria, no mercado e simplesmente para passear e me divertir pela cidade é a Modestine. E ela tem esse nome em homenagem a uma burrica que o Robert Louis Stevenson usou para fazer uma viagem pelo sul da França, nas montanhas do sul da França. Este é um escritor, para quem não se lembra do nome dele, que escreveu A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, Frankenstein e outros livros clássicos na história da literatura. Ele era escocês. César e sua Modestine. Sejam muito bem-vindos. Encosta aí, vamos conversar mais ainda. A bicicleta está há muito tempo na nossa sociedade. Eu conheço ela desde criança e até vejo fotos em preto e branco do meu avô pedalando. César, ajuda a gente aí, ó. Em que ano surgiu a bicicleta? Quem que inventou ela? E qual que é o país de origem? Oi, menino. Bom, a história da bicicleta é relativamente longa. Eu vou fazer aqui um breve resumo, obviamente. Bom, na verdade, já se dizia que um chinês chamado Luban, há mais de 2.500 anos, já havia inventado uma máquina parecida com o que conhecemos hoje como bicicleta. Mas aqui no mundo ocidental, os primeiros registros de uma máquina com bicicleta parece que aparecem num livro, né, uma coleção de documentos e desenhos de ninguém mais, ninguém menos do que o Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio da história da humanidade. Então, nesse livro, tinha um desenho lá de um projeto de uma máquina que se parecia muito com as nossas bicicletas modernas de hoje. Inclusive, tinha pedais, engrenagens e sistema de transmissão por corrente. Há alguma controvérsia sobre a legitimidade, a veracidade desses documentos, e também não se sabe se ele chegou a sair do projeto e se materializou. Isso lá em torno de 1500, do ano 1500. O que se sabe com um registro maior
é que em 1780, quase 300 anos depois desse projeto do Leonardo da Vinci, na França, o Conde de Civac inventou lá um aparelho, uma máquina com duas rodas de madeira unidas por uma viga também de madeira, que era impulsionada com os pés, assim no estilo Flintstones, sabe como é? Então, e aí ele deu o nome de celerífero. E essa parece que é o primeiro protótipo aí de uma bicicleta. Alguns anos depois, poucos anos, pouco mais de 20 anos, em 1870, o alemão Barão Carl von Drais adaptou um guidão ao celerífero do Conde de Civac. E isso foi se aproximando cada vez mais da bicicleta. Então, como ele chamava von Drais, essa máquina ficou conhecida pela Draisiana, e ela é considerada a primeira bicicleta da história. Portanto, desde 1817, nós temos aí a Draisiana. Que interessante, César, saber essa história que foi encontrado vestígios na China, né? De que a China que inventou a bicicleta, né? Essa do Da Vinci eu já sabia, né? E é interessante que antes descobriu o Brasil já, né? Mas continua essa boa conversa aí, continua nos explicando. Uma vez inventada a Draisiana em 1817, algum tempo depois, lá na segunda metade do século XIX, muitas transformações e partes novas da bicicleta rapidamente foram surgindo. Então, por volta lá de 1855, um francês chamado Ernest Michaud inventou o pedal. Ele adaptou um pedal fixo na roda da frente e se pedalava, então girava agora a roda pedalando nesse pedal que ficava fixo na roda da frente. Então não precisava mais ir impulsionando os pés no chão como os Flintstones, né, que era como funcionava a Draisiana. Então o Michaud fez essa invenção que foi chamada de velocípede. E ela tinha, na verdade, duas rodas traseiras, então na verdade era um triciclo. Depois e esse velocípede ele foi ficando ele ficou bastante popular, tinha muita gente usando. E olha que interessante, em 1862, na cidade de Paris, surgiram inclusive as primeiras ciclovias, porque estava tendo até acidentes com os usuários de velocípede e os usuários de carruagens e charretes, que era o que se tinha naquela época. Então, já em 1862 já tinha ciclovias criadas lá em Paris. Um pouquinho depois, alguns anos depois, em 1874, justamente porque pedalar com o pedal fixo na roda da frente era difícil e pouco eficiente, então começaram a aumentar o tamanho da roda dianteira, né, para que cada pedalada tivesse uma eficiência mecânica cada vez maior. Então apareceu a grande ou um biciclo, que é aquela bicicleta com uma rodona dianteira bem grandona e uma rodinha pequenininha lá atrás, e o ciclista ficava sentado num selim lá em cima. Então essa bicicleta aí, né, o chamado biciclo, o grande bi, ela também inaugurou o surgimento na história do termo biciclo, que é o precursor da palavra bicicleta, né? Até então, como a gente viu, os nomes não se referiam a isso, né? Mesmo na primeira, lá no celerífero do Conde de Civac, eram duas rodas, mas não se falava nesse termo biciclo, que surgiu aqui em 1874. Vale dizer que essa bicicleta era um pouquinho perigosa, né? O sujeito ficava lá em cima, era muito alto, o equilíbrio era difícil, então não era nada muito fácil de se fazer, não. Um pouquinho depois, em 1877, surgiram então as primeiras engrenagens denteadas e correntes de transmissão. E também aí já começavam a aparecer bicicletas usando o ferro como material para sua construção, além, obviamente, da madeira. E eram bicicletas grandes, robustas, pesadas, tinham uma certa dificuldade para se pedalar com elas,
elas eram pouco seguras também. E foi então que em 1884, na Inglaterra, um sujeito chamado James Starley criou uma bicicleta que se chamou Rover, conhecida também como uma bicicleta de segurança. O que ele foi fazendo foi uma melhor distribuição de peso pela bicicleta, as rodas dianteira e traseira ficaram cada vez mais simétricas, né? Ele foi diminuindo o tamanho da roda dianteira, o selim mais posicionado para trás, já surgia o pneu de borracha maciça, enfim, essa bicicleta ficou bem mais segura para se pedalar, né? Então ela também é conhecida como a bicicleta de segurança, ou a Rover, que é considerada então a primeira bicicleta moderna. Aí logo depois, em 1888, o John Boy Dunlop, um veterinário escocês, veja só, Armelin, ele inventou o pneu tubular com câmeras de ar. E aí surgiu mais uma inovação, já aí no finalzinho do século XIX. E tem-se então a década de 1890, que foi conhecida como a Era de Ouro das Bicicletas. Então é um marco, né? No ano de 1890 é que tínhamos já a bicicleta muito similar com as nossas bicicletas modernas, inclusive com catraca livre, com um sistema de freios muito parecido com os nossos e trocadores de marcha. Então, a bicicleta como a conhecemos hoje, ela era praticamente a mesma bicicleta dos anos de 1890, os anos da chamada Era Dourada das Bicicletas. E, de fato, surgiram aí na Inglaterra, principalmente, e na França, as primeiras fábricas, e tinha-se muita bicicleta nesses anos aí. Ou seja, já faz um tempinho, né, cerca de 130 anos, que temos essa máquina que, tirados alguns detalhes que foram se sofisticando e alguns materiais, a sua essência é a mesma há 130 anos, desde essa década dourada de 1890. O que nos indica uma coisa muito interessante, né? Como é maravilhosamente simples essa nossa bicicleta, essa máquina que a gente gosta tanto, né? Não há muito o que se inventar e o que se reinventar, né? Passou 130 anos apenas melhorando pequenos detalhes e materiais novos, etc. Mas a sua essência está aí há um bom tempo. E é isso que dá à bicicleta essa coisa tão interessante, né? Ela é de uma simplicidade muito sofisticada. E eu uso esses termos para voltar a me referir com quem eu comecei essa história da bicicleta, que é o nosso gênio Leonardo da Vinci. E ele tem uma frase bastante bacana que se aplica muito no mundo da bicicleta. A frase dele é assim: a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. E a bicicleta e o ciclismo representam essa simplicidade e esse equilíbrio na nossa sociedade. Essa associação que o Da Vinci fez sobre grau de sofisticação e simplicidade realmente é o máximo e é o que equilibra a nossa sociedade. Mas continuamos então. Estava vendo aqui o seu currículo, César. Eu vi que você morou um tempo na Itália, né? Você que é descendente de italiano, também sou, né? E a maior parte aqui da cidade onde a gente está falando, que é Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, são descendentes italianos. Então, essa experiência que você teve de retorno, morando um tempo na Itália, conta pra gente como é que o pessoal usa a bicicleta lá, assim, no dia a dia. Que estilo de bicicleta que o pessoal mais usa? Porque, afinal de contas, é de lá que veio essa maravilhosa invenção, né? Os italianos usam muito a bicicleta, viu? Principalmente na região norte, usam demais. É a região que eu conheço um pouquinho, e é onde tem, de fato, uma grande e bem desenvolvida infraestrutura cicloviária. E tem duas características assim do ciclista italiano, né? Na Itália tem muita tradição
as bicicletas e as corridas de bicicleta, né? A gente tem aí o Giro de Itália, que é uma das principais competições de ciclismo de estrada, né? Aqui no Brasil a gente chama bicicleta de speed, né? Popularmente. Então tem muita gente assim, amadores, pedalando nas estradas, nas infraestruturas cicloviárias, com essas bicicletas de corrida. Eles usam muito isso para fazer os seus exercícios, o seu treinamento físico não profissional, não competitivo, digamos assim. Mas tem também o pessoal que usa a bicicleta na cidade, né, o uso urbano da bicicleta na cidade. Se a gente comparar ali a Itália com países mais do norte da Europa, como a Holanda, a Dinamarca, onde é muita gente que usa de fato a bicicleta como transporte urbano diário, a Itália ainda precisa se desenvolver um pouco. Mas comparado com a gente aqui, eles estão obviamente muito na frente. Então, na época que eu estava por lá, eu via muita gente, desde criança indo para a escola de bicicleta, da criança adolescente, pessoal indo para o trabalho de bicicleta, vestido com roupas normais de trabalho, seguindo para os seus trabalhos e coisas assim. E a Itália também tem uma curiosidade, é um país que tem um grande número de idosos, né? Um país que tem maior número de idosos na Europa. Eles têm todo o estilo de vida mediterrâneo, que parece favorecer um pouquinho essa longevidade, e é muito comum, e eu ficava sempre impressionado e maravilhado em ver aquela grande quantidade de pessoas idosos e idosas, com as suas bicicletas do estilo bicicleta de cidade, né, bicicleta urbana, pedalando, indo para lá e para cá, com seus alforjes, indo fazer pequenas compras, saindo do mercado, aquelas senhorinhas lá com seus 80 e saindo com a bicicletinha do mercado, com o alforje cheio de itens ali de alimentação. Então, usa-se demais a bicicleta lá na Itália, eles pedalam muito. E nos últimos tempos, eu tenho alguns contatos ainda lá, justamente, inclusive, com o pessoal desse movimento do ciclismo lá, e eles estão em franca expansão, em franco desenvolvimento do uso da bicicleta nas cidades, da construção e otimização de infraestrutura cicloviária. Então é um movimento muito grande, é bacana. A gente pode olhar para lá e ter um exemplo para a gente seguir aqui no Brasil também. César, interessante como eles usam a bicicleta, né? Eu também, o que mais me impressionou quando eu passei pela Itália de bicicleta foi ver o pessoal de idade avançada andando de bicicleta, com todo o charme. É fascinante, quero fazer o mesmo daqui uns 30 anos. Aqui no Brasil, principalmente na nossa região, aqui nós estamos na região metropolitana de Campinas, no seu ponto de vista, o que falta para que as bicicletas realmente ganhem de forma definitiva as ruas da nossa cidade, para que as pessoas possam ir para a escola pedalando, possam ir trabalhar, possam ir para o mercado e até mesmo sair para jantar e se divertir com ela? O que você tem observado aí? Qual que é a sua opinião nesse sentido? Pergunta, a gente até já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outras ocasiões, na verdade. Olha, os estudos para implantação, desenvolvimento do ciclismo urbano, eles apontam dois principais pilares para que isso aconteça. E eu acho que isso não é diferente aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, né? A coisa mais importante a se fazer é exatamente a infraestrutura cicloviária, ciclofaixas, ciclovias e uma série de outras estruturas na cidade que favoreçam o uso da bicicleta, que tornem o uso da bicicleta conveniente e seguro. Isso já é o principal passo para que as pessoas comecem a usar espontaneamente a bicicleta. Se elas virem que está seguro usar, que é conveniente, que a pequenas distâncias é até mais fácil do que pegar o carro, elas vão começar a usar. Mas para isso precisa ter um desenvolvimento, uma construção
dessa infraestrutura cicloviária importante. E atrelado a isso, e uma coisa estimula a outra, é aquilo que eu chamo de cultura da bicicleta. Nós estamos aqui no programa Bicicleta na Cultura, então a cultura da bicicleta é importante. Que é exatamente isso, é começar a entender, né? A cultura da bicicleta é tudo, quer dizer, entender como é que funciona a bicicleta, a história da bicicleta, como usar a bicicleta tecnicamente, como pedalar com segurança, como se locomover na cidade, respeitar as leis de trânsito. Então, e entender que a bicicleta é um meio de transporte viável como o outro, né? No Brasil a gente não tem nada disso, né? Se pensa no carro, né? Não tem essa cultura da bicicleta. A bicicleta ainda é muito vista apenas como lazer, como um brinquedo. Não faz a ideia de que eu posso ir daqui na padaria de bicicleta, eu posso ir visitar um parente de bicicleta, numa festa de aniversário ou num evento que está tendo na cidade. Parece que é um pouco, né? E as pessoas não pensam, não tem essa ideia, é um pouco fora da nossa cultura. Então são esses dois pilares aí. Primeiro, e aí a gente depende um pouco mais, né, do poder público, que é essa construção da infraestrutura cicloviária. Isso dá incentivo, torna conveniente e dá segurança para o uso da bicicleta. E, paralelamente, se trabalha um pouco essa cultura da bicicleta. Aí eu acho que a gente tem que atuar nas escolas, nas empresas, enfim, dá para fazer um bom trabalho e a sociedade ganha. E a nossa cidade, especialmente, tem uma topografia, tem uma característica que favorece demais para o desenvolvimento do ciclismo urbano aqui. Mas já está começando, né? A gente já está vendo que tem bastante coisa acontecendo. Acho que a gente nós já demos o pontapé inicial. Agora é contar com o apoio da sociedade civil, com mais gente que começa a simpatizar com essa ideia, para a gente desenvolver isso. Tem tudo para acontecer, viu, Amelim? Eu boto fé. Tendo todas as implementações que você tem como ideia aí, que a gente percebe que alguma coisinha já está acontecendo, né? Falta bastante, mas ainda há muito a trilhar aí, né? Para manter todo esse equilíbrio aí. Respondendo no pé da letra do que é o Bicicleta na Cultura, que é a capacidade de mudar o estilo de vida de uma pessoa através da bicicleta, o estilo de vida de uma cidade, o estilo de vida de uma nação. Como você vê esses ganhos, essas mudanças de vida usando a bicicleta? Nossa, Armelim, olha, tem muito benefício, viu? A gente vai precisar de outros programas para a gente falar de todos eles, sabe? Mas eu posso citar aqui alguns exemplos rapidamente. Primeiro, obviamente, para a saúde individual, né? O indivíduo que opta pela mobilidade ativa, seja com bicicleta ou seja mesmo a pé, ele torna-se mais ativo, né? Então, ele fica com um estilo de vida mais ativo, ele incorpora na sua rotina diária a atividade física. E indivíduos ativos são mais saudáveis, quer dizer, isso é notório e bem conhecido, né? O sedentarismo do homem moderno é uma das principais causas das doenças crônicas que temos na sociedade moderna. Mas tem também o aspecto coletivo, né, que faz bem para a sociedade. Não é poluente, nem poluição sonora, nem poluição com queima de combustível fóssil ou qualquer outra forma de combustível. A energia da bicicleta, de andar de bicicleta, é dos alimentos, é renovável. Tem todos esses aspectos, né? O aspecto social, a bicicleta ela promove, ela facilita contato social, o desenvolvimento de amizades, a proximidade entre as pessoas. E tem um aspecto econômico, que é uma coisa que tem sido muito abordada, muito estudada. Existe toda uma economia da bicicleta, uma rede de economia da bicicleta, que não é só a fabricação da bicicleta e das peças e coisas assim, que é o mais óbvio que a gente pensa, né, quando fala em economia, mas tem vários outros aspectos, como o uso da bicicleta, ele facilita e promove muito o comércio local, o turismo local, o turismo pequeno local. Então, isso tudo dentro de uma cidade fomenta, ajuda, tem sempre muitos benefícios, viu? Como eu disse, a gente vai precisar de outros programas para falar com mais detalhe desses benefícios, Amelim.
César, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí. Foi bastante rico o nosso programa e a nossa rádio, a Rádio WebDom, e esse programa Bicicleta na Cultura estão com as portas abertas para receber você. Muito obrigado a você, César, a você que ouviu o nosso programa, a você que parou sua bicicleta durante um tempo para nos ouvir. Um bike abraço a todos e a você também, César. Obrigado, Armelim. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui no seu programa e estou à disposição. Sempre que precisar, me convida que a gente venha aqui conversar um pouquinho sobre bicicleta. É sempre um prazer. Obrigado. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio WebDom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelim, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio WebDom sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelim.